Este programa tem o apoio da construtora Rudine Rodarte, do projeto à construção, tudo em um só lugar. Liga agora e faça um orçamento 98528-3262. 98528-3262 e o nosso Instagram, @Rudine Rodarte Construtora. Você que está enfrentando momentos difíceis, lidando com a depressão, pensamentos de suicídio ou desânimo que parece não ter fim, saiba que você não está sozinho. Estamos aqui por você. Mande seu pedido de oração pelo WhatsApp 99425-4833, mais uma vez 99425-4833, e tenha certeza de que estaremos orando por você com todo o carinho e amor. Ajude a construir um lar de amor e esperança. Em breve, a Casa Lar Casa do Caminho Francisco de Assis será um lar seguro para 20 crianças, oferecendo amor, cuidado e um novo começo. Mas para que esse sonho se torne realidade, precisamos de você. Sua doação faz toda a diferença. Com a sua ajuda, poderemos concluir a reforma e acolher essas crianças com dignidade, cara. Faça a sua parte. Doe para o Pix 30 832 855 0001 40. Novamente, 30 832 855 0001 40. E o nosso contato de WhatsApp é 98528-3262. Cada contribuição é um tijolo de amor na construção desse lar. Juntos, podemos transformar vidas. Cursos gratuitos de Espiritismo? É isso mesmo, totalmente gratuito. Venha conhecer essa doutrina maravilhosa que tanto consola. Anote aí o nosso telefone, 99969-9230. Mais uma vez, 99969-9230. Os cursos acontecem todos os sábados, das 17 às 19h30. Venha transformar sua vida. Esperamos por você. Venha conhecer o nosso trabalho voluntário, o Ônibus Expresso Caridade, que está todas as sextas-feiras à noite, levando nas ruas o acolhimento e a dignidade a quem mais precisa, através do banho quente, doando roupas novas, corte de cabelo, sopa quentinha e também os ensinamentos de Jesus, proporcionando não apenas assistência material, mas também um conforto para a alma. Juntos podemos transformar vidas. Para saber como participar ou fazer sua doação, entre em contato conosco pelo WhatsApp 99425-4833. 99425-4833. O bem que você faz hoje ilumina o caminho de alguém amanhã. Venha conosco nessa missão de amor. E siga o nosso Instagram, @Expresso Caridade. Olá, amigo ouvinte do programa Ação Espírita, o programa da Concafras PSE. Aqui é seu amigo Dailson Júnior. Em nome do nosso querido Mestre Jesus, terá a alegria de estar ao seu lado neste programa. Fique ligado na programação de hoje. Lindos casos de Chico Xavier. Entrevista, 30 segundos, Alta de Souza. Mensagens da semana e culto do Evangelho no lar. Amigo ouvinte, hoje, além das reflexões e lindos casos, conversaremos com Juquinha, da Irradiação Espírita Cristã, da cidade de Goiânia, Goiás. Falará sobre o tema Em Busca da Felicidade. Mas antes, gostaria de convidar você para juntos fazermos a nossa prece. Pai amado, voz de infinita luz e sabedoria, habitai em todos os corações sofredores, que passam por tantas provações e acham-se injustiçados. Que a sua luz brilhe, Mestre, faça mostrar um caminho para que as pessoas entendam a necessidade da dor, do sofrimento, para que assim possam ser mais resignadas, mais conscientes que através da dor vem a evolução espiritual e somente através de Ti, Mestre, chegaremos à libertação de todas as dores e sofrimentos. Pedimos em especial por todas as mães, todos os pais que estão em decisões de possibilitar o aborto, de possibilitar a não reencarnação de alguns espíritos que já estão planejados para reencarnarem no planeta. Que a sua luz, Mestre, possa fazê-los ver que este ser mudará toda a sua história, mas para melhor, pois um ser encarnado, direcionado no bem, é mais um ponto de luz no planeta e no seu projeto divino. Que sua paz e seu amor habitem em todos os corações, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.
convidamos você, ouvinte, a conhecer alguns trechos da vida de alguém muito especial, um homem conhecido e querido no Brasil e no mundo. Ouça agora o interessante caso da vida de Chico Xavier, um homem chamado amor. A madrinha do Chico, por vezes, passava tempos entregue à obsessão. Assim é que, nessas fases, a exasperação dela era mais forte. Em algumas ocasiões, condenava o menino a vários dias de fome. Certa feita, já faziam 3 dias que a criança permanecia em completo jejum. À tarde, na hora da prece, encontrou a mãezinha desencarnada que lhe perguntou o motivo da tristeza com a qual se apresentava. A senhora não sabe, explicou o Chico, mas tenho passado muita fome. Ora, você está reclamando muito, meu filho, disse Dona Maria João de Deus. Menino guloso tem sempre indigestão. Mas hoje bem que eu queria comer alguma coisa. A mãezinha abraçou e recomendou: continue na oração e espere um pouco. O menino ficou repetindo o Pai Nosso e daí a instantes um grande cão da rua penetrou o quintal. Aproximou-se dele e deixou cair da boca um objeto escuro. Era um saboroso jatobá. Chico recolheu alegre o pesado fruto, ao mesmo tempo que reviu a mãezinha ao seu lado, acrescentando: misture o jatobá com água e você terá um bom alimento. E despedindo-se da criança, acentuou: como você observou, meu filho, quando oramos com fé viva, até um cão pode nos ajudar. Em nome de Jesus. Amigo ouvinte, conversaremos hoje com Juquinha, da Irradiação Espírita Cristã de Goiânia, Goiás. Falará sobre o tema Em Busca da Felicidade. Olá, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Onde encontrar a felicidade? Por que não sou feliz? Estes e outros questionamentos da mesma natureza permeiam o coração humano, pois a destinação de nosso Espírito Eterno é a felicidade plena. No programa de hoje iremos falar sobre essas questões e o nosso tema é Em Busca da Felicidade. Para conversar conosco, convidamos nosso amigo Juquinha, da Irradiação Espírita Cristã. Seja bem-vindo, Juquinha. Muito obrigado. Juquinha, no Evangelho segundo o Espiritismo, existe uma afirmação que diz o seguinte: a felicidade não é deste mundo. Qual o porquê dessa afirmação? Larissa, eu acho que inicialmente nós temos que buscar conceituar o que seja felicidade. Porque, via de regra, nós confundimos muito felicidade com outra coisa, com prazer. Então, acho que inicialmente nós temos de fazer essa distinção. Prazer é algo fugaz, temporário, que vem de fora para dentro. Felicidade é algo definitivo. É uma construção interna. Cabe a cada um de nós construir a sua felicidade. Você hoje chega e diz: estou muito feliz, estou na felicidade, comprei a casa própria. Troquei o carro, comprei um carro novo. Isso não é felicidade. Passei no vestibular, que felicidade. Como diz a música do Martim da Vila, felicidade, passei no vestibular. Mas isso tudo é prazer. Você compra a casa hoje nova, está muito feliz. Daqui a um tempo você tem de reformar essa casa, tem de fazer empréstimo, vem IPTU alto e começa a deixar de ser aquele aspecto inicial. O vestibular você passou hoje aquela alegria, mas daqui a um tempo você nem lembra mais do vestibular. Então nós temos que inicialmente conceituar que felicidade é algo que nós construímos internamente. E prazer é algo fugaz, temporário, que vem de fora para dentro. Agora, por que se coloca no Evangelho que a felicidade não é deste mundo? Evidentemente que ali se faz menção a uma felicidade plena. Felicidade relativa nós podemos ter, sim, e devemos buscá-la a todo instante. Felicidade é você desenvolver interiormente uma condição de estar satisfeito dentro do ambiente, na condição em que você se encontra. E sempre por construir mais, construir melhor. Então, eu acredito que a felicidade plena, um dia nós a teremos. Mas para isso é necessário buscar realmente o caminho preconizado por Jesus através do seu Evangelho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém irá ao Pai senão por mim. Esta é a verdadeira felicidade. É a felicidade real, verdadeira. É você, acima de tudo, vislumbrar as leis divinas, sábias e eternas que nos regem os destinos, criadas por Deus,
e, de acordo com a sua capacidade, procurar vivenciá-las em plenitude. Essa é a verdadeira felicidade. Não esses momentos que a gente ainda acha que Que não é felicidade. Juquinha, a criação divina está destinada fatalmente a essa felicidade plena e verdadeira? Olha, todas as leis divinas, elas conspiram para a nossa felicidade. Toda a nossa angústia, todo o nosso sofrimento, as provas pelas quais nós passamos, são resultantes de infrações nossas às leis divinas. Nós conhecemos a lei determinada por Newton de que a toda ação corresponde uma reação em sentido contrário e de igual intensidade. É lei divina, é lei de física, determinada pela ciência. Mas ela se aplica de igual forma às leis morais. Então, eu infrinjo uma lei moral, eu sofro a reação da lei moral. Então, essa ideia equivocada que nós temos de que Deus castiga, aquela antiga concepção de Moisés, do Deus odiento, castigador, vingativo, Deus não castiga ninguém. Ele criou essas leis, todas elas propiciando a nossa felicidade. Agora, em função do nosso livre-arbítrio, nós muitas vezes vamos na contramão dessas leis e sofremos a reação natural. Então nós precisamos aprender a trilhar esse caminho, buscar realmente esse modo de ser e de agir, no sentido de nos conformarmos com a grandeza, a perfeição das leis divinas. Juquinha, detalhe um pouco mais para nós, por que então que nós não somos felizes? Muitas vezes nem essa felicidade é passageira, momentânea, a gente não consegue aqui na Terra, né? Com tantas dificuldades, né? Muitos são até bem pessimistas em relação a essas situações, perguntam, por que então que eu não sou feliz? Vamos fazer um paralelo entre vamos dizer, esse prazer momentâneo, essa alegria momentânea e outra situação que nós podemos também dizer que eu não sou feliz porque eu não quero e também eu sofro porque eu quero. Nós passamos por provas e é muito interessante você analisar. Nós estamos na escola, ficamos durante 2 meses estudando e no final desses 2 meses fazemos uma prova bimensal para avaliar o nosso aprendizado, o nosso aproveitamento. Nós estamos na escola da vida. Então, periodicamente nós somos provados. Passamos por provas para demonstrarmos nosso amadurecimento, a nossa compreensão das coisas. Então, as pessoas classificam provas como sendo algo ruim. E não é. Motivo de infelicidade. Não né? é. Prova é oportunidade de redenção de nossas almas. É o Pai que é misericórdia, bondade, amor, justiça, que nos permite nos reharmonizarmos conosco mesmo e com o próprio universo. O universo é todo envolto numa perfeita harmonia. Ele tem a propulsão do amor, porque toda obra divina é amor. Então, se nós agimos na contramão, nós vamos sofrer os reveses. Então, eu tenho que entender que ninguém jamais pode me fazer feliz. E muitos têm essa ilusão. Muitos. Principalmente no relacionamento, Nós no condicionamos casamento. o amor. O que é o amor? O amor é algo que eu tenho em mim como essência divina. Porque Deus não me fez do nada. Deus nos fez a todos da sua luminosa essência divina, que é amor. Então, eu quero amar, mas exijo reciprocidade. Eu quero amar e ser correspondido. Aí que está o equívoco. Eu tenho que amar incondicionalmente. Eu amo porque cheguei à condição de fazer transbordar de dentro de mim a essência que vibra, que é amor. Então, quando nós sofremos, é porque queremos. Porque a prova é necessária, mas a dor é voluntária. O sofrimento é voluntário, perdão. Então, os grandes santos, os grandes sábios, todos eles não foram isentos, passaram por grandes dificuldades. Às vezes muito mais do que dores nós. acerbas, mas não sofreram. Porque souberam fazer prevalecer a sua substância divina sobre todas as tiranias do mundo. Isto é
maturidade espiritual. E assim foram felizes aqui na Terra mesmo. Conseguiram essa felicidade relativa. E o tema de hoje é Em Busca da Felicidade. Juquinha, muitos acreditam que serão felizes com riquezas materiais, beleza e poder, né? São três itens aí que muitos têm no topo da sua lista de metas e objetivos, né? Isso assegura a felicidade de alguém? Não, de forma nenhuma. Nós temos que entender que nós aqui estamos com um objetivo maior: esclarecer-nos, fazer evoluir o nosso espírito. Mas deixaríamos de atender aos prazeres fugazes, às aquisição de bens, conforto? Não, isso faz parte, é meio, né? Agora, eu não posso fazer disso o fim da minha vida. A busca da beleza, a busca do poder, a busca da riqueza, não. Porque isso, tudo isso, não são valores. Constituem valorações. É diferente. Valor é aquele que você agrega ao seu espírito imortal. Nós temos duas aquisições. A do saber e do amor. São as duas grandes asas que nos vão permitir chegar à sabedoria. E são esses valores que nós iremos daqui com eles. Paulo já dizia em sua primeira carta a Timóteo: nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que dele nada levaremos. E é uma grande realidade. É aquela célebre frase: caixão não tem gaveta. Você não leva dinheiro, posses, você não leva condição social, você não leva títulos. A beleza, né? Acaba por aqui mesmo. A beleza acaba por aqui mesmo, né? Posição econômica, social, política, isso tudo é coisa do mundo que fica no mundo. Mas aquelas que nós agregamos ao nosso espírito, as virtudes que conseguirmos angariar, essas irão fazer parte do nosso patrimônio espiritual. Patrimônio esse que os ladrões não roubam, as traças e a ferrugem não corroem. São os verdadeiros valores. Então não adianta eu ficar nessa busca frenética dos bens, dos prazeres, das sensações, porque são meros meios que eu devo tê-los como uma escada para eu crescer espiritualmente. Tem uma frase muito bonita no Evangelho segundo o Espiritismo, em que o Espírito afirma o seguinte: pudéssemos viver para fazer felizes os outros, né? Porque nós não temos noção do prazer que é, né, perene de receber, né, vamos dizer assim, essa recompensa, né, de maneira grosseira assim, de fazer feliz o outro, de ver a felicidade do outro. Comenta um pouquinho para nós essa. Não, foi Jesus. Jesus é nosso modelo e guia real em todo instante. Jesus disse claramente: eu não vim para ser servido, mas para servir. Huberto Roden, grande filósofo espiritualista, tem uma frase lapidar. Ele diz: livra-me, Senhor, da soberba mesquinhez de querer ser servido. Ensina-me a humilde grandeza de querer servir. Então, o nosso milênio atual é o milênio que nos propõe o altruísmo, substituirmos o egoísmo pelo altruísmo. Porque quando você trabalha em função do outro, os seus problemas se minimizam. Porque você, nessa realização, nessa exteriorização do seu amor, você até se cura. Agora, se eu me voltar demais para os meus problemas internos, eu vou fazer uma tempestade em copo d'água. Eu vou fazer com que meus problemas tenham uma dimensão muito além do que realmente eles são. Então, mesmo por questão de economia, de sabedoria, de inteligência, vamos pensar mais nos outros e não tanto em nós. Juquinha, nós podemos atingir essa condição de sermos felizes, né, relativamente, mesmo com as aflições da vida? Que exemplos a gente pode citar aqui de personalidades que conseguiram viver felizes mesmo com tantos problemas e dificuldades? São inúmeros. Mas a gente imagina, por exemplo, um monge lá no Tibete, numa vidazinha simples, sem nenhum conforto material, e pensa: mas que vidinha sem graça, né? Aí você olha de outra parte uma pessoa dentro de um palacete, dando festa, dando gargalhadas, e fala: isso aqui é vida, isso aqui é ser feliz. Às vezes esse nosso irmão traz uma pavorosa alegria e aquele uma gloriosa tristeza. A aparente tristeza dele é porque ele já descobriu novos valores e já aprendeu a saborear espiritualmente. Nós, o comum de todos nós,
ainda estamos numa onda horizontal, numa horizontalidade em que nos fartamos em comer, beber, a prática do sexo, e a ter posse de coisas, e às vezes querendo ter até posse de pessoas, por não compreendermos que cada um é um ser independente. Então, com isso, nós sofremos tremendamente, porque eu não tenho noção do que é realmente ser feliz. Agora, aquele monge lá que vive naquela vida tão simples, ele já aprendeu a saborear espiritual. Ele nem precisa das coisas Não precisa. materiais O como que os é o outros. saborear? Muitas vezes você pode ter toda a noção de uma fruta cítrica, uma laranja, por exemplo. É uma fruta cítrica com gomos assim, caroços, tal. Você tem toda a informação a respeito dessa fruta. Mas você somente vai saber o sabor dela o dia que você prová-la. Então, nós ainda estamos um pouco distantes. Esta é a proposta de espiritualização, de verticalização da criatura. Eu vou me satisfazer com outras coisas agora. As coisas do mundo passam a ter uma significação menos importante. E você fica sozinho nesta hora, porque a evolução ela é individual. Às vezes você não tem a compreensão nem dentro do próprio lar. Quando você se abstém de algumas práticas que eram comuns na sua vida, você começa a restringi-las, você é visto como alguém que está diferente, esquisito, né? Excêntrico, mas você está no seu caminho certo. É o caminho do autodescobrimento. Já dizia Sócrates na antiguidade, conhece-te a ti mesmo. E a parábola do filho pródigo é considerada a rainha das parábolas. E ela é exatamente o seu fulcro. Ela nos leva ao autoconhecimento. A nossa condição. Né? A nossa condição. O que eu sou? Eu não sou pastor de porcos. Eu sou filho daquele Senhor. É o reconhecimento da filiação divina. Então, a partir do momento em que você se reconhece uma centelha divina, um cidadão do universo, que está fadado, incontinente à plenitude, à felicidade real, você se transforma, se modifica. Você vai se alimentar desses novos valores. Então, eu começo, mesmo nesta vida, temos exemplos como Chico Xavier, por exemplo, entre nós, que aos 5 anos de idade ficou órfão de mãe, passou pelas piores experiências, no sentido material falando. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Albert Schweitzer no ramo evangélico, são exemplos extraordinários de que podemos sim encontrar uma relativa felicidade quando esquecemos um pouco de nós e pensamos um pouco mais no outro. Falando sobre o tema Em Busca da Felicidade, Juquinha, qual a relação entre as sucessivas reencarnações e a conquista da felicidade plena? É a misericórdia de Deus. As vidas sucessivas são a compatibilidade da justiça divina. Qual pai humano que o filho incorre numa reprovação escolar e ele o tira da escola e fala, não, você não vai estudar mais agora. Você vai ter agora uma pena, não vai estudar mais. Para sempre. Para sempre. Nenhum pai terreno não tem uma atitude dessa. E esse pai que é misericórdia, que é amor, que é bondade, preconizado por Jesus, ele não agiria diferente. Eu não posso ser apenado eternamente em função de uma culpa temporária. Nós equivocamos em função da nossa ignorância. Mas, na medida em que eu vou experienciando, passando pelas várias migrações da alma, eu vou burilando o meu espírito. Então a natureza não dá saltos. Tudo é feito de forma gradativa ao seu tempo. E conosco não é diferente. Ninguém vai dar um salto quântico para a santidade. Temos séculos de construção. Temos milênios de construção. Nós já fomos criados e experienciamos os reinos inferiores da natureza. Essa experiência no mineral, vegetal e no animal nos deu a individualidade, o nosso ego. Agora nós estamos na condição nominal, diante de um salto quântico de humanidade para a santidade. E como nessas experiências transatas não foi da noite para o dia,
Agora muito mais, porque chegar à condição de espírito puro é algo que vai exigir de nós um trabalho muito grande de autoconhecimento e de autorrealização. Enquanto nos reinos inferiores nós éramos praticamente teleguiados pela espiritualidade, agora fomos aquinhoados com o raciocínio lógico que nos permite a inteligência, o conhecimento, o discernimento e o livre-arbítrio. Somos agora os construtores do nosso destino. Estamos hoje realizando aquilo que seremos amanhã e assim subsequentemente. Então, eu posso saber hoje mais ou menos como será a minha próxima encarnação. Porque somente eu me conheço e Deus. Então, pelo que eu penso, pelo que eu sou, interiormente, eu já posso saber mais ou menos como eu vou ser na próxima experiência. Então, a reencarnação, ou as vidas sucessivas, que não é criação da doutrina espírita, há mais de 5.000 anos antes de Cristo, a palingênese já falava das vidas sucessivas. O Código de Nanum, há mais de 2.000 anos antes de Cristo, já falava nas vidas sucessivas. A doutrina espírita teve uma estruturação que nos permite entender de forma pedagógica como é que isso funciona. Juquim Espírita, entrando na questão da doutrina espírita, o que ela já nos proporciona nesta vida em termos de felicidade? Eu acredito que só o fato de você saber que você é o construtor do seu destino, que o espírito não retrograda, ele não evolui. Nós podemos marcar passo, mas jamais evoluímos. Então, hoje eu sou o melhor que eu já consegui ser até hoje. Então, cabe a mim vislumbrar nessa doutrina que rasga o véu da espiritualidade, nos mostrando esse interrelacionamento que nós temos com o mundo espiritual, de forma simples, sem nenhum mistério, sem nenhum dogma. Nós sabemos que hoje nós podemos nos contatar com os nossos entes queridos que já partiram, através do pensamento, através do sonho. É uma alegria muito grande. É uma alegria muito grande. Então aquelas afeições tão caras ao nosso coração serão mantidas. E basta dizer que o amor é o único sentimento definitivo. É o amor eterno. Então, quando você realmente ama, você estabelece um vínculo definitivo para a eternidade. Juquinha, como é que é vista a felicidade no plano espiritual? Existem mundos felizes, plenamente felizes? Sim, Kardec no Evangelho ele estabelece 5 níveis de mundos. E o maior deles, no maior nível, é o mundos felizes, onde estão ali espíritos que já alcançaram o seu grau maior de evolução. Esses espíritos são aqueles que se colocam como co-criadores, auxiliares diretos de Deus, em que se inclui Jesus e essa pleiade de espíritos santos que colaboram com Jesus na coordenação do planeta Terra. Juquinha, para finalizar o nosso programa, deixe uma mensagem ao nosso amigo telespectador. Onde encontrar definitivamente essa tão almejada felicidade, seja aqui, relativamente, né? Que nós estamos aqui tentando falar de uma forma mais aproximada, mas onde encontrar essa felicidade? Primeiro, tarefa de casa. Busque ser humilde. A humildade é o primeiro caminho. Sirva pelo prazer de servir, sem esperar recompensa. Porque quando derdes ao menor desses pequeninos, é a mim que o fazeis. Isso nos ensinou Jesus. Então que o seu agir, o seu pensar, o seu falar e o seu agir, seja no sentido realmente de você sair de você mesmo. E não ficar naquela ânsia de conseguir as coisas de forma rápida, muito objetiva. A natureza, como já disse, ela é gradativa. Aquilo que é seu virá no seu tempo certo. Então, você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E faça disso uma felicidade relativa, para que você possa almejar uma felicidade maior, que é aquela de plenitude espiritual. Está um pouco longe, mas nós estamos a caminho. Somos caminheiros dessa grande estrada. Caro amigo telespectador,
Se você quiser saber mais sobre as atividades realizadas na Casa Espírita, acesse o site www.ocentroespírita.com. Nós agradecemos a presença do Juquinha conosco e a você por ter acompanhado o programa. Muita paz e que Deus nos ilumine neste momento. Amigo ouvinte, você ouviu Juquinha, da Irradiação Espírita Cristã de Goiânia, Goiás. Falou sobre o tema Em Busca da Felicidade. Fique agora com os quadros 30 Segundos Alta de Souza, Mensagens da Semana e Culto do Evangelho no Lar. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Não, só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Se você pensa em suicídio, se você se sente triste, sozinho, desamparado, desesperado, peça ajuda. Procure tratamento médico e psicológico. Procure tratamento espiritual em um centro espírita. Ore, peça ajuda a Deus e ao seu anjo da guarda. Suicídio nunca. Conheça o Espiritismo. A divulgação de dados distorcidos e imprecisos sobre o número de abortos realizados no Brasil, com projeções exorbitantes, desvia o foco das reais causas de mortalidade materna. Procuram dar uma falsa legitimidade para a criação de políticas públicas que legalizem o aborto no Brasil, a pretexto de melhorar os dados da saúde da mulher. Vida sim, aborto não. Havia, ao tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote, por nome Zacarias, da turma de Abias, e sua mulher era da raça de Abraão e se chamava Isabel. Ambos eram justos aos olhos de Deus e obedeciam a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, por ser estéril Isabel e estarem os dois avançados em anos. Ora, desempenhando Zacarias suas funções de sacerdote perante Deus, na vez da sua turma, sucedeu que, tirada a sorte, conforme ao que se observava entre os sacerdotes, lhe tocou entrar no templo do Senhor para oferecer os perfumes. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo de 5 a 9. Apresentaremos agora uma atividade que proporcionará momentos de paz e compreensão para toda a família. Conheça o culto do Evangelho no lar e implante esta ideia. Por quê? Para quê? Como e quando realizar o culto do Evangelho no lar? Respostas a essas e a tantas outras questões daremos neste quadro baseado no Evangelho segundo o Espiritismo e na obra Paz em Casa, Paz no Mundo, Culto do Evangelho no Lar, ambos da editora Alta de Souza. Siga conosco. Respondendo às perguntas por que e para que realizar o culto do Evangelho no lar, o Espírito Teresa de Brito, no livro Vereda Familiar, nos diz: o lar sofre a carência do Cristo, vivo e ativo, em suas engrenagens, em processo de emperramento. A família padece a falta dessa divina presença em sua ação cotidiana. Diante da presença de Jesus, por meio da oração e do fraterno diálogo, mantidos no íntimo doméstico, toda a visão do mundo se modifica para melhores perspectivas. Os entendimentos dão-se respeitosa e maduramente. Como realizar o culto do Evangelho no lar? É muito simples. Primeiro, você e sua família escolhem um dia na semana, no horário em que todos, ou pelo menos a maior parte da família, possa se reunir para o culto. E no dia combinado, harmonize o ambiente, desligando a TV e deixando uma música suave e tranquila que transmita bem-estar. Enquanto isso, prepare uma jarra com água para ser fluidificada. Separe o Evangelho e uma mensagem. Na hora do culto, faça a leitura da mensagem. Em seguida, a prece inicial. E neste momento, colocaremos uma música para harmonizar o ambiente.
Enquanto isso, busque uma jarra com água e reúna a família. Iniciaremos agora o nosso culto do Evangelho no lar. Rejubila-te sempre. Mesmo em provas difíceis, rejubila-te e serve. A natureza, em tudo, é um cântico de amor. Cada flor é um poema. Toda fonte é bondade. O sol, cada manhã, é uma explosão de luz. Dor é apenas estrada para as horas felizes. A alegria na vida é presença de Deus. Emmanuel. Mestre Jesus, queremos neste momento te agradecer pela bênção da vida e por tudo que nos é mais caro, como a família, os amigos, o trabalho e a saúde. Somos gratos, Senhor, pelas oportunidades de crescimento que nos permitem valorizar cada instante da nossa existência. Abençoa aqueles que nos ouvem, os seus lares, familiares queridos, e que o teu amor seja uma luz a nos guiar, hoje e em todos os dias das nossas vidas. Bem, amigos, estudaremos a partir deste programa o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Como se trata de um capítulo muito extenso, o faremos em diversas partes. Hoje trataremos dos itens 1, 2, 3, 12 e 13. O item 1, bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Lá em Mateus, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Então vamos começar o nosso evangelho. Segundo Allan Kardec, somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus, nosso irmão querido, promete aos aflitos aqui da terra. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, mais ainda seriam até mesmo um engodo. E olha, meus irmãos, mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem muitos por aí, para se ter maior mérito. Mas então, pergunta-se, por que sofrem uns mais do que os outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justificasse essas posições? Por que uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir? Pois é, Regina, mas o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, né? E que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus, né? Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém pode concebê-lo sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, Regina, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Isso é muito bem lembrado. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, né, Guilherme? E muito menos com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há também de ser essa causa. Isso é o que cada um deve compreender e também aceitar. Por meio dos ensinamentos de Jesus, nosso irmão, Deus pôs os homens na direção dessa causa, e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a mencionada causa, por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. É isso mesmo, Regina. E por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus, nosso amado Mestre, aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio da cura. Então, também podem essas palavras ser traduzidas assim: deves te considerar feliz por sofrer, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as tuas passadas faltas te fizeram contrair.
suportadas pacientemente na terra, essas dores te poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deves, pois, te sentir feliz por reduzir Deus a tua dívida, permitindo que a saldes agora, o que te garantirá a tranquilidade no futuro. Você entendeu isso, Regina? Então podemos concluir que o homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Porém, se não fizeres, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Não se sentiria feliz, meus irmãos, o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a 100ª parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido? É esse o sentido das palavras. Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. São ditosos, porque se quitam e porque, depois de se haverem quitado, estarão livres. Verdade, Regina, é bem por aí. Se, porém, o homem, ao quitar-se de um lado, endivida-se do outro, ele jamais poderá alcançar sua libertação. Isso é fato, né? Mas e se murmurarmos nas aflições, se não as aceitarmos com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. É por isso que teremos de recomeçar, absolutamente como se a um credor que nos atormente pagássemos uma cota e a tomássemos de novo por empréstimo. Ora, aquele que encara pelo prisma de vida espiritual apanha, num golpe de vista, a vida corpórea. Daí tira ele uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à saúde da alma, ao passo que com a inveja, o ciúme e a ambição voluntariamente se condena à tortura e aumenta ainda mais as misérias e as angústias da sua curta existência. Muito bem, meus irmãos, semana que vem daremos continuidade ao nosso estudo desse capítulo e, caminhando para o encerramento do nosso culto do Evangelho no Lar, ouçamos a prece final com a fluidificação da água. Senhor Jesus, Divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Estende as vibrações de amor em benefício de meu lar, Jesus, que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Faça uso da água fluidificada. Se você quiser conhecer sobre a campanha mundial do Evangelho em Casa, acesse globaljesus.net. Gostaríamos de agradecer a participação e as vibrações de todos, lembrando que na semana que vem estaremos aqui conversando sobre um novo trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no quadro Culto do Evangelho no Lar. Implante esta ideia. Até lá, amigos! Caro ouvinte, chegamos ao final do nosso programa Ação Espírita, um programa da Concafras PSE. Agradecemos a sua companhia amiga e pedimos que entre em contato conosco pelo e-mail açãoespírita@yahoo.com.br e envie a sua sugestão, comentário, enfim, a sua palavra amiga. Fique com Deus e até o próximo programa. Você que está enfrentando momentos difíceis, lidando com a depressão, pensamentos de suicídio ou desânimo que parece não ter fim, saiba que você não está sozinho. Estamos aqui por você. Mande seu pedido de oração pelo WhatsApp 994254833, mais uma vez 994254833, e tenha certeza de que estaremos orando por você com todo o carinho e amor.
Ajude a construir um lar de amor e esperança. Em breve, a Casa Lar Casa do Caminho Francisco de Assis será um lar seguro para 20 crianças, oferecendo amor, cuidado e um novo começo. Mas para que esse sonho se torne realidade, precisamos de você. Sua doação faz toda a diferença. Com a sua ajuda, poderemos concluir a reforma e acolher essas crianças com dignidade, cara. Faça a sua parte. Doe para o Pix 30 832 855 0001 40. Novamente, 30 832 855 0001 40. E o nosso contato de WhatsApp é 98528 3262. Cada contribuição é um tijolo de amor na construção desse lar. Juntos, podemos transformar vidas. Cursos gratuitos de Espiritismo? É isso mesmo, totalmente gratuito. Venha conhecer essa doutrina maravilhosa que tanto consola. Anote aí o nosso telefone, 999699230.